Amigo del semanário latino-americano, ontem foi o dia do churrasco e do chimarrão, lá no Rio Grande do Sul. Churrasco e chimarrão. Que tal, Vini? Então, hoje eu quero contar a vocês brevemente, assim, sintético, a história da erva mate. Origem de nosso bendito chimarrão. Fé e religião dos rioplatenses. Entenda-se por rioplatense, parte da Argentina, Paraguai, Uruguai, parte do Brasil. O Pantanal é parte da bacia hidrográfica do Rio da Prata, então de alguma forma também são rioplatenses. O Rio Paraná nasce aqui, muito perto do Brasília, onde eu estou. Então, o Rio da Prata tem uma bacia enorme. E nesse lugar, no centro dessa bacia, é que é originária a erva mate. Mas as primeiras notícias dela vêm de muito tempo atrás. Na tumba de um imperador inca encontraram folhas de erva mate. Claro, os incas na época tinham conexão com toda a Sudamérica. Os Piabiru, caminho dos incas, que até hoje tem algumas partes intactas, iam até o sul argentino, vinha aqui no litoral paulista, no litoral catarinense, estradas de pedra que os incas percorriam com suas chamas e vicunhas carregadas de mercadoria. Então, os incas conheciam todas as ervas medicinais que tinham no continente, na região, na zona de influência deles. Muito bem. A parte que produziu, colheu e usufruiu da erva mate é a nação guaranítica, dos índios guarani, de Paraguai e adjacência, norte argentino, sul do Brasil, enfim, até Uruguai. Mas esse hábito tão simples que tinham os índios de se juntar para desfrutar a infusão, porque nada mais é que uma infusão, o chimarrão, um chá, né? E muda dramaticamente quando chegam os jesuítas. Os jesuítas descobrem, primeiro eles são contra, porque as primeiras vezes que eles tomam chimarrão, eles ficam excitados, com vontade, dizem, não, essa erva é do diabo, é por isso que tem tantos filhos, e coisas por aí. Eles primeiro são contra, mas depois vão descobrindo qualidades naquela erva. Não é somente que excita, que ele tem benefícios para a saúde, incalculável. Não vou ficar aqui fazendo proselitismo do chimarrão, mas realmente as qualidades são muitas. E não tem efeito colateral. Até agora não se descobriu, né? Bem, o chimarrão continua. Primeiro, se chama chimarrão, herança da época que todo o sul brasileiro era do Império Espanhol e se falava castelhano. E nessa parte é ideal para criar gado. Então, o Rio da Prata foi uma fábrica de vacas e cavalos e ovelhas e tal, porque a terra era ótima, pasto abundante e principalmente os rios e riachos, porque na época não tinha como rodear o gado. Você tinha que colocar o gado entre dois rios, porque eles não vão atravessar o rio, tá? A menos que estejam passando fome, né? Então, aí entre os riachos, você tinha uma fazenda, uma estância para criar gado. Você só tinha que cuidar que lá na ponta do riacho o gado não fosse embora. Ademais, então, é uma zona ideal para criar gado. E os jesuítas, claro, tinham suas fazendas, como tinham os signatários do virrei espanhol, dos comendadores portugueses depois. Então, grandes superfície para criar gado, e isso trouxe uma nova cultura, que é a cultura do gaúcho,
del gaucho, el hombre de a cavalo que tem que andar atrás das vaquinhas, né? Que levam, que traz, que arream, que carneam, que, enfim, toda a faena. Esse pessoal andava muito a cavalo. A vida dele, desde que antes saiu o sol até depois, era andar a cavalo, cuidando das vacas, tá no campo. Imagina no inverno um gaúcho descer do cavalo, sair debaixo do poncho para ir a beber água. Ninguém, com o frio que faz no inverno do sul, né? Mas parar para tomar um chimarrão quente, oh, isso é ótimo. E é que o gaúcho descobre as qualidades diuréticas. Para ele que está tão exposto andando o dia todo a cavalo, era um aliado para seus rins. Uma das tantas qualidades, né? Depois, quando o interiorano começa a ser da cidade, as periferias das grandes cidades se enchem de gente do interior que tem o hábito de tomar mate, né? A cidade toda se vê tomada por gente que toma chimarrão, tanto aqui no Brasil, Argentina, em todas partes, no Rio da Prata, né? Então, há uma fusão. No começo, só pobre que toma mate. Rico não tomava mate, não. Isso era coisa de pobre. E na Argentina, os pobres faziam mate cozido, ou seja, faziam um chá mesmo com açúcar e carne. Não tinha leite, não tinha comida, então era ótimo. No Uruguai, botava o mate, botava açúcar, tomava mate doce. Em todos os lados, foi um complemento alimentar com muitas qualidades, como eu estou falando, né? E o processo, falava que dessa chegada do interiorano, os uruguaios têm um aporte muito valioso, que é isso aqui. O uruguaio, que anda por todo o mundo, se identificava, agora não, agora são todos que tomam chimarrão usam garrafa térmica, el termo. Mas se veía un uruguayo en cualquier parte del mundo y se reconocía porque andaba con el termo y el mate. El termo en la posición clásica embaixo do braço, pela rua, pelo parque, pela cidade, pelo mercado, pelo metrô, no ônibus, em qualquer lugar, o uruguaio levava o mate com ele. A diferença de outros hábitos da cidade grande, onde o cara só toma mate do lado do fogão com a chaleira. Não pode ir muito longe porque esfria, né? E a garrafa térmica resolveu isso. E assim, hoje é uma indústria de mate, de cuia, de bomba, de porta, enfim, couro, madeira, de todos. Os artesãos faz tudo e cada um quer ter o mate mais enfeitado, mais bonito, Os jogadores de futebol rioplatense levaram para a Europa. Jogadores de futebol de ponta, autoprofissionais. Aí, quando foram a descobrir os médicos europeus as potencialidades que tinha a erva mate, aconselharam: pode tomar mate, que é ótimo para esportista. Enfim, contando aqui sobre o dia do chimarrão que foi ontem. O processo continua o mesmo, há milhares de anos. Antes iam lá na floresta, árvores imensos de 10, 12 metros de grande, eles cortavam os galhos, traziam, depois faziam feixes com galhos com folha e ficavam na frente, em cima da fogueira, sapecando. Sapecando que era expor brevemente ao fogo, ao calor da chama, essas ramas verdes. Para quê? Para secar. Depois desse primeiro chacolejo na chama, ele ficava dias e dias secando de maneira indireta, com fumaça, com calor, assim se secava, e recém aí estava exposta, pronta para ser picada. O processo é o mesmo de há milhares de anos, só mudaram as ferramentas. A cultura da erva mate foi fundamental em algumas partes de nossa América. Ajudou a desenvolver. Pergunte para os paranaenses. O estado de Paraná, Curitiba, se independizou de São Paulo mercê à cultura da erva mate. Eles começaram a produzir tanto que eles
tiveram que adequar, inventar coisas novas, o transporte até o Porto de Paranaguá, as carroças para transportar, as barricas de madeira, porque antes era com sacolas de cueros, impermeável, mas não era uma garantia assim é muito também, não. Mas quando começa a fabricar-se, Paraná tem muita madeira, então fabricava barricas de madeira, dessas redondas que levam 20, 30 quilos de erva, era fácil fabricar. E aí começa essa cultura da erva, carroças sai para o porto de Paranaguá e daí para Montevideo e Buenos Aires, que era onde tinha os grandes tomadores de chimarrão, e lá a erva não nasce. A erva mate é muito chata. Se tem pedra, não nasce, tem que ter arenisco, tem que ter a umidade certa, tem que ter a temperatura adequada, senão ela não prospera. E estou falando que é chata porque ela é uma sementinha vermelhinha, parece uma pimentinha. Quando você abre ela, lá dentro tem outra sementinha mais pequenininha, pretinha, envolta em uma borrachinha. Para fazer germinar isso é um sufoco. Os jesuítas conseguiram essa proeza, por isso eles começaram a plantar grandes herbatais, conseguiram no viveiro que essa sementinha pretinha conseguisse germinar. Olha só, 6 meses para germinar essa sementinha. Esta sementinha, quando está a esta altura da planta, é transportada para o que vai ser o herbatal, né? A plantação de erva. Você vai ter que esperar 6, 7, até 8 anos para a primeira poda. É caro, né, plantar isso. Depois demora 2 anos uma nova poda e assim vai por diante. Então, o processo da erva mate foi muito importante na nossa Sudamérica toda, principalmente na região do Rio da Plata, como estou falando. Quando os estudantes descobriram o impressionante aliado que tinha no chimarrão, hoje em dia é muito comum que os estudantes universitários o chimarrão ajuda tanto na concentração que os estudantes lo têm como um grande companheiro. Depois de um grande professor, nada como um chimarrão. Bom, mais ou menos era isso que eu queria contar sobre este bendito chimarrão. Eu falei que o chimarrão era da época que o sul do Brasil pertenceu a castelhanos, né? E aí, cimarrão, se chamava cimarrão a todo que andava solto pelo campo. O cavalo selvagem era um caballo cimarrão. Os perros que não tinham dono, que era um perigo, eram perros cimarrones. Y el mate era el cimarrón, porque era como el dueño, no tenía casa, lugar, no tenía nada. Él andaba por ahí sí, como el dueño, como el gaucho, como el gaúcho, como el hombre de campo, iba y venía. Entonces era un cimarrón también, no tenía casa ni apartamento. Entonces ficou o cimarrão dos castelhanos. Aqui, quando os castelhanos foram embora e o português chegou, eles adequaram o chimarrão como muitos outros termos que lá no sul tem, que são herança da época dos castelhanos, né? Era sobre isso que queria contar. Obrigado. Tchau.